para louvar, que é a nossa esperança, que é a nossa redenção, né? E estamos aqui para ouvir a voz de Deus, ouvir e sentir a presença do Senhor. Nada mais importante do que estar na casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Versículo 1 diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abraão, pois, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma vez estar aqui, pedindo a tua direção em tudo que vai ser feito aqui. Porque aqui, Pai, não é feito do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Então nós temos que nos pautar na tua palavra, na tua direção, em tudo aquilo que está escrito, que foi deixado para nós, Pai. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos dá a direção para onde devemos ir, para onde as decisões que devemos fazer, para o nosso caráter, Senhor Deus, amoldando o nosso caráter conforme o caráter de Jesus Cristo, seu Filho, Pai. Portanto, nós estamos aqui para te adorar, para te buscar, para envolver a tua presença em nós, ó Pai, que a sua presença venha nos encher nesse momento, venha encher, venha trazer o teu povo que está a caminho, Senhor Deus, e fazendo com que, Pai, aqueles que assistirem também pela internet, Senhor Deus, possam estar sendo alcançados, ó Pai, sentir a presença e sentir a vontade de estar aqui na tua casa, onde é o lugar mais precioso, é o lugar onde o Senhor separou para que nós possamos te adorar, Pai. Pai, toca em cada vida aqui hoje, fala, Senhor Deus, sobre cada aspecto da tua palavra, sobre o estudo, Senhor, sobre os louvores, Pai, porque tudo que faremos aqui é para a honra e glória do teu nome, Senhor, para exaltar o teu grande nome, poderoso nome, Pai, aonde, Senhor Deus, no passado, no presente e no futuro, sempre estará presente nas nossas vidas, ó Pai, e é por isso que nós dependemos de Ti, Senhor. Enche esse lugar da Tua glória, manifesta o Teu poder, enche esse lugar, Senhor Deus, com a Tua virtude, com o Teu poder, com a sua ação, Senhor Deus, ação, Pai, que move cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos sair de toda e qualquer tristeza, coisas que vieram conosco, ó Pai. Ah, Senhor Deus, coisas que nos perturbam, que nos machucam, que nos ferem. E o Senhor é aquele que sara nossas feridas, cura, Senhor Deus. Traduz, ó Pai, tudo aquilo que Tu tens para nós, ó Pai. Aqui nessa palavra Tu disseste que somos benditos através de Abraão, Senhor, e Te louvamos por isso, Senhor Deus, e recebemos essa bênção e declaramos que somos uma bênção para onde o Senhor nos enviar, Pai. Fala conosco nesta manhã, Senhor Deus, enche esse lugar a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, manifesta a ação do Teu Espírito Santo. Enche, Pai, as casas que vão abrir, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai, que lá também entra a Tua unção, entra a Tua graça, entra o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vamos adorar a Deus. Te mostrarei
Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei.
fazer infinitamente mais. Ele quer fazer muito mais do que nós pensamos, porque a nossa mente é limitada. Nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Nós somos limitados pelo nosso próprio pecado,
pela própria vontade. Deus quer abrir os nossos olhos, quer tirar as escamas para enxergar melhor, para que nós possamos ver aquilo que Deus tem para nós, porque Ele quer fazer infinitamente mais. Sempre o que Deus oferece é maior do que aquilo que você está pensando, mesmo que às vezes você pode passar por situações que parecem conflitantes, que dá vontade de entregar tudo, mas Ele diz: eu farei infinitamente mais. Infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Tu fez que isso infinitamente mais. Infinitamente. Fazer infinitamente mais. Além disso, amados, Abraão era um que nunca esperava o que estava por acontecer. Nós temos que crer na promessa do Senhor e na palavra que é escrita aqui. É esta palavra que ficou para você e para mim. Ele quer fazer isso na tua vida. Oh, Espírito, a tua palavra, Senhor. Só a tua palavra, papai. O verbo que se fez carne, que habita entre nós. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. A tua palavra, Jesus, é verdadeira, é fiel e tem que se cumprir, mesmo que apareça ao contrário, Senhor. Tu és um Deus que está fazendo. Os seus planos não serão frustrados. Se eu entrego nas tuas mãos, o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder na nossa igreja, Pai. Na vida das pessoas que estão perto, estão longe, para que possam crer, Pai, que tu estás fazendo, mas que nós precisamos crer, e para isso precisamos ouvir a tua palavra. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Cadê Cleide? Não precisa de Cleide, não. Amém, queridos? Gênesis 22. Vamos conversar um pouquinho sobre Abraão. Amém, queridos? 22, Gênesis 22. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 22, 1. Amém, queridos? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu. O que ele respondeu? Eis-me aqui. Eu gosto dessa resposta, eis-me aqui, porque é pronto para ouvir. Fala comigo. Pode passar. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos. Levantou de madrugada, né? De madrugada. Na manhã seguinte, de madrugada,
Tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem vocês aqui com o jumento, porque o jumento não pode participar do holocausto, né, porque é um animal contaminado, não tem participação de holocausto. Deus não quer o holocausto do jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo, a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse: disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, meu filho Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Para aqui, por favor. Senhor, fala conosco, traz para nós. Bota o versículo 1 para mim, tá? Bota o versículo 1. Fala conosco, Pai, neste momento. Usa-me como te bem apraz para alcançar as nossas mentes racionais. Em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus. Eu falei um pouco na quinta-feira sobre mente racional, culto racional, né? Culto racional é algo que envolve tanta coisa, inclusive sacrifício, né? Romanos capítulo 12 fala: sacrifício vivo e agradável ao Senhor é o nosso culto racional. O que é racional? Da razão, culto da nossa razão. Então, envolve sacrifício. Porque você pode ficar em casa, né? Pode fazer uma coisa que agrada mais. Coisa que agrada mais, coisa que te atrai mais, né? Prazer, né? Com certeza tem prazeres carnais que são muito maiores, né? Então, o culto racional, ele faz que é um sacrifício. Nós nos deslocamos e viemos para cá, né? Eu, por exemplo, estou em jejum, eu não tomei café. É bom tomar um cafezinho cedo de manhã, café é gostoso, né? Oi? Dá vontade. Não, mas a vontade também, ela faz parte do sacrifício. Porque o sacrifício vivo é agradável. Eu quero falar de sacrifício, porque nós estamos falando aqui de uma coisa muito importante, que Deus de Abraão pensava em você. Quando ele falou: eu abençoo todas as famílias. Deus falou: eu abençoo todas as famílias da terra. E naquele momento ali, eu acho um momento crucial que a gente deve... A Bíblia, para mim, é um livro que é mastigável, é café da manhã, é gostoso, porque muda uma realidade que a gente está vivendo, às vezes, ruim, e transforma numa realidade muito saudável. Nós estamos vendo um texto aqui que é bem forte, né? É muito forte. Eu queria trazer algumas coisas para vocês sobre este texto. Mas voltando ao culto racional, amados, é importante as pessoas estarem no culto. É importante as pessoas virem para a casa do Senhor. É fundamental. Porque eu creio que Deus fica ali na porta com uma fichazinha anotando quem veio e quem não veio. Eu creio que isso é importante, porque para Deus é muito importante você estar na casa dele. Quem vai à casa do Senhor é uma honra, né? Então eu vejo isso como uma coisa muito, muito boa, a gente estar na casa do Senhor. Aqui nesse texto de Gênesis capítulo 1, diz assim: depois dessas coisas, né? Que coisas foram essas? A gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e te respondeu: eis-me aqui. Versículo 2.
Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque. Para quê? Abraão só tinha um filho? Não. Tinha um outro filho. Como é que era o outro filho? Como é que era o nome dele? Ismael. Só que já tinha acontecido um fato anterior a este. No versículo, capítulo 21, aconteceu um fato importante ali, porque eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso, né? Porque é uma coisa complicada, que até hoje traz conflito, um conflito muito permanente, machucante, morre muita gente e mobiliza o mundo todo. Quem era o outro filho? Ismael. E Ismael, amados, era filho de quem? Hagar, a egípcia. Por que Abraão teve filho com Hagar? Você sabe por quê? Porque ele não esperou o filho da promessa, que era Isaque. Amém ou não amém? Então, o que aconteceu? Mas você conhecia, eu estive lá, eu conheci a Sara, né? A Sara era baixinha. Baixinha. Baixinha não é fácil, não. Baixinha. E ela viu a promessa, ela sabia da promessa que Deus tinha feito para poder ter um filho da promessa de Abraão, porque ele saiu da terra, farei de ti uma grande nação. Para ser uma grande nação através de Abraão, tinha que ter filho, a esposa de Abraão tinha que ter filho. Mas não tinha, era estéril. E aí o que aconteceu? De tanto esperar, Abraão estava aguentando o tranco. Mas aí aconteceu um botãozinho, pim, que Sara chegou para Abraão e falou assim: não, esse negócio de filho, você já viu, já tentamos 300, você está velho, eu estou ficando velha e a coisa não está dando mais, ela não vai dar mais ter filho. Faz o seguinte, a Hagar está com a gente um tempão aqui, novinha, cheia de disposição, né? Faz filho com ela, tem relações com ela, tem um filho com ela e pronto. E segue aí a promessa de Deus. Aí eu estava lá, eu vi, né? Quando eu vi a conversa, assim, aí Abraão olhou para Hagar. Egípcia, Miss Egípcia. Miss Egípcia chegou e Hagar falou, a carne falou mais alto, Jânio. Aí ele foi lá e, não, tudo bem, já que você falou, né, gente, vamos tentar consertar isso aí, vamos fazer logo um filho e não vamos esperar mais. Teve relações com Hagar e teve um filho, né? E eu quero ler com vocês aqui sobre esse filho, né? No capítulo 21, não, 21 não, vamos lá, Jesus, agora eu me perdi aqui. Capítulo 16. Só para a gente entender alguma coisa. Amém? Versículo 1. 16:1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Hagar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim,
eu te dei a minha serva para possuíres ela. Porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. O que aconteceu? Uma coisa que acontece normalmente, né? A mulher mais nova teve filho, ela que concedeu a Abraão, ela começou a se engraçar por dar de falar e falou assim: poxa, deixa essa coroa para lá, vamos ficar comigo aqui, vamos embora, vamos tocar o barco nós dois, que eu te dou filho, te dou até mais se você quiser, né? Então a coisa foi fluindo de um caminho aonde Sara aí entrou no circuito e falou: não é bem assim não, vamos mudar essa história aí, porque você me emprestou ela para ter só filho, é um filho emprestado. Aí é aquele problema que surge, né? Hoje em dia, se fosse, seria diferente, mas ali a lei era outra, a palavra foi outra, e a filha seria de Sara, o filho seria de Sara. Então, passou-se o tempo, nasceu Ismael, capítulo 15, versículo 16, 15, diz assim, Gênesis 16, 15. Agar deu à luz a um filho e Abraão, a seu filho lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Samuel. Aí nós vamos ver aqui que esse filho, Deus fez promessa para esse filho. Vamos ver aqui. Respondeu Saradão. No capítulo 16, versículo 10, diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás a um filho, a quem chamarás de Ismael, né? Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteira, ou seja, perto, próximo, a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: tu és Deus que vê, pois lhe disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço chama Berlaai Rosi, entre Cádiz e Bared. O que ele quer dizer aqui? Deus fez uma promessa para Ismael. Falou: você vai ser uma grande nação. Por quê? Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem era homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que Deus falou? De ti, Abraão, farei uma grande família, abençoarei todo mundo. E quem te amaldiçoar, morre. Então Deus não muda a palavra dele. Deus, quando lança a palavra dele, ele não muda. Se Abraão teve um filho, não importa. Se foi da egípcia, esse filho é abençoado. E Deus prometeu grandes promessas para ele. Você vai ser uma nação. E já aqui, já falando, você vai morar junto com os seus irmãos. O que significa os irmãos? Os outros filhos da promessa. Está todo mundo morando lá, juntinho, né? E quem foi essa nação? Essa nação, meu filho, foi a nação árabe. Foram os muçulmanos. O povo que mais cresce no mundo. O povo que tem mais, na França tem mais muçulmano do que francês. Os muçulmanos estão tomando o mundo. Os árabes são o povo mais rico do mundo. São donos de todos os poços de petróleo praticamente no mundo. Os árabes, eles possuem o quê? Não só o petróleo, mas também os bancos do mundo todo estão dentro dos árabes. Eles são abençoados por quê? Por causa de Abraão. Ah, pastor, mas por que ele fez isso? Não era filho da promessa? Não importa, era filho de Abraão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Se tomou essa posição, quem pediu? Não foi Sara que pediu para fazer o filho? Agora aguenta. Aguenta. Porque ele vai ser abençoado, não tem como tirar mais a bênção de cima dele. E é essa nação que surgiu aí em volta dos seus irmãos. Mora tudo junto no mesmo lugar.
É um guerreando com o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Até hoje, e muita gente não entende isso. Hoje em dia, agora eles estão tomando até o futebol. Eles contratam os jogadores, melhores jogadores de futebol, para poder, daqui a pouquinho a Arábia está aí, com os melhores times de futebol do mundo aí. Eles estão tomando tudo, eles estão envolvendo em tudo. Pastor, você sabe qual é o final dessa história? Não, só sei que Apocalipse tem muita coisa para dizer aí. Mas que a verdade que está acontecendo não é brincadeira. A gente está aqui no Brasil, a gente não tem muita noção das coisas. Mas o que está acontecendo no mundo todo, isso tudo é um domínio de um filho de Abraão, chamado Ismael, que foi abençoado. Mas não fica por aí. Não ficou por aí por quê? Né? Sara, que chegou mais tarde, no capítulo aqui, vamos ver, acho que é no capítulo 21. Isso. Versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Aí foi o nascimento de Isaac, que é o filho da promessa. No capítulo 21, versículo 1, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhes havia prometido. Sara concebeu, deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus tinha falado. Agora no versículo 8, Isaac cresceu, foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Opa, já começou aqui a guerra entre... Então Ismael começou a caçoar de Isaac. Parece até a guerra atual que está agora. E disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não era herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela lhe disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Então Deus falou com Abraão: não, Isaac é o meu filho, Isaac é a promessa, é o filho da promessa. Não liga para o Ismael, deixa Ismael aí, mas o filho da promessa é Isaac. E o que acontece, amados? Eu acho interessante um negócio aqui, ó. Faz tudo que Sara, em tudo que ela disser. Eu tenho obedecido isso, que minha mulher manda, eu faço. Não foi Deus que mandou? O que a mulher mandou, tem que fazer. Está aqui. Faz tudo que Sara disser. Eu tenho que fazer tudo que Sara disser. Deus sabe todas as coisas. Gosta, né? É bom, né? E aqui, voltando aqui o texto, olha só o que aconteceu. Versículo 13. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de manhã, madrugada, tomou o pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e despediu, e ele saiu andando errante no deserto. Ou seja, Sara chegou e falou assim: ó, manda essa mulher embora. Acabou. Faz o que ela mandou, manda para o deserto, eu não quero mais saber. Aí Abraão ficou meio grilado com isso, né? Levantou-se, pois, Abraão, pegou lá, deu um pau de ararazinho lá, com um pãozinho, com um odre de água, pôs nas costas, deu-lhe um menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou... Aí vem a história de que Deus prometeu a ele, a promessa que Deus fez a Abraão sobre Ismael. Ele livra Israel, até a Esther já pregou isso aqui sobre uma vez aqui, sobre como Deus alcançou a Ismael e fez tudo aquilo ali, porque a palavra de Deus estava sobre ele, e Deus é um Deus misericordioso, que não deixa ninguém no deserto desamparado, se é ele que te abençoou. Se você é filho de Deus, descendente de Abraão, saiba que Deus sempre tem algo para você
para te responder sobre uma situação difícil que você está passando. Então, sabe que Deus vai fazer. Eu tenho que me apegar a essa palavra. Qualquer um de nós tem que apegar. Não importa o que estiver acontecendo. Aí a minha mulher, Sara Ana da minha casa, fala assim para mim. Chega assim, a pregar é fácil. Passar pela prova é difícil. Essa palavra para entrar é muito difícil. Você prega, eu prego. Pô, pastor, mas você não prega o que vê? Eu tenho que viver o que eu prego. E por isso que eu estou pregando para mim também. Por isso que eu estou falando, eu tenho que obedecer a palavra e sei que Deus tem o melhor no deserto que eu tiver que passar. Eu sei que Deus é conosco. E Deus é com você. Agora, uma coisa que eu prezo em Abraão, amados, que eu quero puxar para esse texto, é sobre obediência. Primeiro ele sai da terra dele, larga a família dele, vai para a terra que Deus mostrou. Ele parecia que tinha um walkie-talkie, agora é um escuta. Como é que é aquele negócio de escuta no ouvido? Como é que é esse negócio que você bota no ouvido para ouvir? Como é que você bota para poder ouvir o celular? Às vezes você bota aqui, fone de ouvido. Parece que Abraão acho que nasceu com fone de ouvido do céu. Ele ouvia a voz de Deus com uma clareza tranquila e cumpria. Né? Que eu quero ter cada vez mais misericórdia, meu ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus, porque é importante você entender o que Deus está falando. Se você não entendeu, não faça. Vou te falar. Se você não entendeu, não está claro, faz que nem Gideão. Bota um paninho. Eu já fiz isso. Estou fazendo isso. Aí se Deus fala assim, não vou molhar paninho, porque eu já fiz isso uma vez, aí ele vai e mostra uma outra coisa. Aí eu falei, acho que ele está falando comigo. Mas eu vou fazer. Eu não tenho o fone de ouvido de Deus, mas eu vou fazer. Eu vou lá, eu pedi, Senhor, quero que a piscina precise encher para eu poder tirar água, para não botar água, não sei o quê. Então chove na piscina e não chove em volta da piscina. Você fez isso? Fiz, pedi. Aí caiu chuva, choveu tudo. Agora essa noite choveu de uma forma diferente. Eu estou olhando. Pastor, você é louco por Jesus, senhor. Eu penso que a palavra de Deus é verdade. Então eu quero ouvir. Eu não quero me enganar. Eu não quero achar que Hagar é a mulher para me dar o filho. Eu não vou me enganar. Eu não quero me enganar. Eu não vou cair no conto do vigário. Eu quero cair no conto da palavra. Amém, querido? Está entendendo o que eu estou falando? É bom ter certeza que Deus está falando com você. Você que são jovens, namorado, tudo isso é fundamental, porque depois a galinha pôs. Aí não tem mais jeito, a galinha já pôs, acabou. Entende? Depois a galinha pôs, acabou. Pôs Isaac do mundo, pronto, acabou. Aí a coisa fica difícil. E o que aconteceu depois, amados? Chegou nesse capítulo 22, bota aqui para a gente versículo 1 de novo. Versículo 2 agora, Gênesis 22, 2. Quer dizer, Ismael foi para o deserto, ficou lá no deserto, foi acolhido por um anjo do Senhor e estava sendo tratado no Senhor. Deus continuou, aqui no 22, pegue seu filho, aí ele bota uma entre vírgulas aqui, ele enfatiza, seu único filho. Ele não tinha um filho só, ele tinha dois. Isso sabe por que isso? É para não confundir. Porque se ele pegue seu filho, sinceramente, o que queria fazer? Poxa, Ismael é meu filho também. Pessoal, ele tinha gente, Abraão tinha um monte de gente, servos dele. Pega lá Ismael lá no deserto, traz de volta. Para quê? Para sacrificar ele, ofereça como holocausto, sacrifício. Poxa, vou botar meu filho Isaac, o que nasceu depois. Não, vou pegar lá. A gente procura dar para Deus o resto. Deus quer Isaac. Isso é importante, irmão. Deus não quer que a gente dê a sobra, o segundo. Não, Deus quer dar a promessa, aquilo que Ele te deu. Ele quer saber se você o ama. Ele quer provar você. Uma coisa é que Deus não tenta ninguém. Deus não faz tentar. Quem tenta é o diabo. Vocês já entenderam isso? Quem tenta é o diabo. O tentador é Satanás.
Agora quem prova é o Senhor. Prova para quê? Para você ser provado por você mesmo, para ver se você está no caminho do Senhor. Para você, por isso que lá o nome de Deus aqui nesse episódio ficou Deus proverá, Jeová Jireh, para poder entender isso. Amém? Deixa para mim aqui o 22. Seu único filho Isaque, a quem você ama. Isso aqui, eu vi um pastor pregando sobre isso, sobre essa questão de primeiro lugar, o primeiro de Deus, sobre o bolo de aniversário. Você pega o bolo de aniversário, né, faz aqui, qual é o primeiro pedaço de bolo? Aí você procura aquela pessoa que, eu vou dar para minha mãe, vou dar para o meu filho, vou dar para o meu primeiro pedaço para a pessoa que eu amo, né? Eu vou dar para a pessoa que eu mais gosto e mais apresento. A mesma coisa é aqui, né? Aqui, a pessoa que ama, Isaque, né? O bolo, por exemplo, tem, eu até botei aqui, deixa eu ver como é que eu botei aqui. Então, claro sobre isso. A pessoa mais importante, que mais ama, né? O primeiro pedaço é igual ao bolo todo. É o mesmo ingrediente. O pedaço que fez o primeiro pedaço, fez o bolo todo. É o mesmo ingrediente, fez um bolo todo. Né? Então o primeiro pedaço é igual aos outros. Não é igual aos outros. Mas é o menor, porque o pequenininho não é o bolo todo, é um pedacinho. É menor. E a diferença não está no tamanho, não está no sabor, porque o sabor é o mesmo do bolo todo. Mas está onde? Na honra de ser o primeiro pedaço. Deus quer aquilo que é mais importante para você. Então eu vou que a gente fala assim, não dá aquilo que sobra, dá aquilo que te faz falta. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. É difícil, amado, é muito difícil. Como eu falei, como falou Ana Sara, pregar, eu prego, mas quando eu estou com ela, vivendo os problemas e as situações, lutando contra as coisas, né, Jane? A coisa fica difícil. É muito difícil. Teve uma vez que eu tive um problema, não sei se eu posso contar aqui, se Jane deixar. Uma vez me pegaram de carro, um policial, Polícia Federal, uma enfermeira e tal, me levaram para ver um homem que estava no hospital para tentar acusar uma pessoa daqui da igreja. Eu fiquei me sentindo sequestrado dentro de um carro com 4 pessoas imprensadas. Foi fácil não. Eu orei muito, graças a Deus. Deus envergonhou o diabo ali. Eu tive que levar lá no outro lugar e ali ele pediu perdão, desculpa, porque ele estava errado depois. Mas isso me custou. Mesmo assim, pessoas da família até hoje não falam comigo, Jane. Até hoje não falam comigo. Né? Me rejeitaram por causa de uma posição que não tinha nada a ver, uma acusação. É muito difícil. Você passar por lutas e dificuldades, você não sabe. Só a pessoa que está passando é que sabe. Então, você conseguir preservar sua fé, preservar sua crença, aquilo que você crê, que você botou, é quando você dá o primeiro pedaço. Você tem que dar o melhor para Deus, honrar o seu Deus. Né? Então, quem ama, vá à terra de Moriá, dá o seu filho que ama, vá à terra de Moriá, ofereça como holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Sabe o que ele está dizendo? Sacrifício. Como é que era o sacrifício? Eu não tenho muita noção, talvez o Alexandre saiba melhor, mas ele pegar, por exemplo, se ele tiver que sacrificar o Isaac, ele foi sacrificar o Isaac, ele tem que pegar o Isaac, deitar, amarrar Isaac, como ele amarrou, cortar, não sei se é jugular, uma veia que tem aqui, do pescoço de Isaac, para derramar o sangue, que aqui jorra sangue, aquela veia que daqui, acho que é jugular, né? Vocês essa, né? Jorra sangue nele todinho. Depois que jorrou o sangue todinho dele, que ele
sacode, fica igual aquele frango quando você corta na cabeça, que fica balançando. Não sei se você já viu matar frango. Ele sacode, quando ele estribuchar, aí você vai pegar, vai cortar ele no meio, vai tirar as vísceras, né, os miolos todinho, depois vai pegar o corpo dele, o restante, tira os miolos, como chama, todinho por dentro. Isso é o holocausto. É o que fazia antigamente no cordeiro. O cordeiro era feito isso. Tira aquele miolo todo, depois pica o restante do corpo todinho e faz uma fogueira, faz o holocausto de sacrifício. Isso é o holocausto. Pastor, Deus fazia isso. É o sacrifício pelo pecado. Está entendendo, amados? Amém? Estou entendendo isso? Era isso que foi colocado para Isaac. Ele ia fazer isso com Isaac. E uma coisa, pegue seu filho, seu único filho Isaac, lembra? Firmando que era o Isaac, a quem você ama, vá à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe vou lhe mostrar. Pode passar. 3, né? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Outra coisa que é importante. Abraão não questionou. Ele foi em silêncio. Ele não questionou. Ele podia chegar para Deus e falar: Deus, não é possível, meu filho, aquele que você me deu, falar alguma coisa, murmurar. Não, ele ficou em silêncio. Como eu falei, o fone de ouvido dele estava tão claro que era Deus que estava falando, que ele não murmurou, não questionou. Quantas vezes a gente recebe alguma coisa de Deus, a gente murmura, reclama, fala, entendeu? Ele não murmurou. Eu não estou dizendo que você, quando está sofrendo alguma coisa, está sentindo dor, está com alguma coisa, né? Foi até aquilo que eu falei com o meu genro. Eu cheguei para Deus e falei: Deus, me leva. Eu prefiro morrer do que sentir dor todo dia. Me leva, que é melhor, Senhor, por favor. E o Gustavo tinha ouvido isso outras vezes, eu falar isso. Ele no hospital falou para mim: não fala isso mais não, isso é muito importante, eu quero ver você aqui na família, vendo a sua neta. E agora tive um prazer tremendo com 1 aninho de idade dela, coisa linda, maravilhosa, estou me sentindo recompensado. De repente ele fala isso, eu falei assim: eu não pedi para você, Gustavo, eu não pedi para ninguém, eu pedi para aquele que é o meu Deus para me levar, mas ele não vai fazer a minha vontade, ele vai fazer a vontade dele. Você pode chegar e não é questionar Deus, mas você falar com Deus, conversar com Deus, aquilo que você está passando, ele é teu pai, entendeu? Mas aqui no caso, ele vai, não calou, ele foi e levou, né, para o holocausto, para o lugar que é vindicado. Pode passar. Isso que eu ia falar, volta, por favor, perdão. De madrugada, tendo preparado, ou seja, ele acordou de manhã cedo, de madrugada, para fazer a vontade de Deus. Ele não pensou 2 vezes. Ele foi de manhã, ele foi a primícia, vou chamar de primícia. A primeira coisa que ele foi fazer a vontade de Deus. Pegou lá de madrugada, tendo sido jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus deu. Ou seja, ele fez tudo cedinho, conforme no dia seguinte ele já estava fazendo, na manhã seguinte ele já estava fazendo o que Deus mandou. Pode passar. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, porque o jumento não fazia parte disso aqui. O jumento foi só para... E eu e o rapaz iremos, né? Foi ele e Isaac só para o lugar de sacrifício. Aí outra coisa, até lá, e depois de termos adorado, esse verbo aqui está certo, está no plu, voltaremos. O que ele quer dizer com voltaremos? Vai voltar os 2. Ele estava crendo que Deus ia dar um livramento. Ele estava confiando em Deus. Voltaremos. Ou seja, vai voltar ele e o filho. Amém? Pode passar? Abraão pegou a lenha, o holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo, a faca. Faca é o cutelo, também outra versão fala cutelo. Assim os 2 caminhavam juntos. Pode passar. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai.
Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis que o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Cordeiro para o holocausto. Pode passar? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Continua. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaac. Eu fico imaginando aqui que Isaac tinha uns 15 anos. Mas eu não sei como é que ele deixou amarrar, porque Isaac, quando viu que a situação estava preta, ele podia, perna para quem te quer. Um homem de 100 anos de idade ia pegar ele? Não ia pegar ele de jeito nenhum, entendeu? Mas não, deixou amarrar, deitou no altar, em cima, e confiava no pai dele. Em cima da lenha, pode passar? Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. O cutelo, o facão. Mas do céu um anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ou seja, ele não chamou só uma vez, não. Eu imagino que foi assim: Abraão, Abraão. O fone de ouvido deve ter dado um pã, porque Abraão, Abraão, chamou 2 vezes. Em verdade vos digo: ei, Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada. Ele: pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Glória a Deus, né? Pode virar, pode passar. Abriu, ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Mas carneiro não é cordeiro. Ele pediu um cordeiro. O que significa isso? Porque esse cordeiro significa Jesus Cristo. Isso aqui é uma analogia prática. João Batista, depois, lá quando vai batizar Jesus Cristo, o que João Batista disse para Jesus? Respondeu Isaac: cadê o cordeiro para o holocausto? Não foi Isaac que perguntou aqui? Cadê o cordeiro para o holocausto? João Batista respondeu: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tremendo isso, amados. Quem é o cordeiro? O cordeiro não estava ali. Ali estava um carneiro. Não era Isaac. Ali era Jesus Cristo. Já futuramente, quando Deus estava falando sobre isso. Aquele que foi imolado. Aquele que foi pregado numa cruz. Aquele que foi cravado com uma coroa de espinhos. Aquele que foi carregar aquela cruz. Estava no madeira. Aquele sim é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A obediência desse homem, eu preciso ouvir sempre. Não só na minha ministração, em várias ministrações. Porque essa obediência é uma obediência. E uma coisa é o seguinte, amados, que eu falo de obediência. Deixa eu falar algumas coisas para vocês sobre obediência. Ele obedeceu não para fazer aquilo que ele queria. Obedecer fazendo o que você quer não é obediência. Concordância. Obedecer a Deus é fazer aquilo que você não quer. Você não gosta de fazer. Fazer por prazer não é obediência. O cristão, ele não vive por prazer, mas vive por princípios. O cristão não vive por prazer, ele vive por princípios. Você não faz o que você quer, você faz o que precisa ser feito. É difícil, amados. Estou falando isso para vocês e para mim também. Deus não quer que você se livre do prazer. Não é que se livrar do prazer, mas se livre da morte, porque o salário do pecado é a morte. Amém, queridos? E o que você semear, você vai colher.
E a dor daquilo que você vai colher vai eliminar o prazer daquilo que você plantou. Repito, o que você semear, você vai colher. E a dor daquilo que você semeou, você vai colher. Não vai eliminar o prazer que você plantou. Porque é uma coisa que eu quero dizer, é muito difícil, amados, a gente entender todo esse processo que Abraão passou e permanecer e ver a fidelidade de Abraão e ver o sacrifício. A luta que às vezes nós temos todo dia, como eu falei de Romanos capítulo 12, do culto racional, o que a gente faz para Deus, para agradar? Eu ia falar outra coisa, mas o que a gente faz? Eu lembrando, eu vou falar outro dia, outra hora. Deus quer que nós entregamos a nossa vida para Ele, dar o melhor para Ele, a primícia para Ele. Ele quer o melhor, quer que você semeie o melhor para Ele, né? Você não faz o que você quer fazer, faz o que precisa ser feito. Deus não quer que você se livre do prazer, mas se livre da morte, porque o salário do pecado é a morte. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que essa mensagem primeiro venha para mim, e que eu venha fortalecer a minha alma, minha vida, e toda a igreja venha entender isso, Pai. E pelo menos aqueles que estão aqui, vão ouvir depois, para entender, Pai, como é importante servir ao Senhor. Como é sério aceitar Jesus Cristo, aquele que foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, e servir a Ele com integridade de coração. Portanto, Senhor Deus, fala conosco, Pai, fala comigo em primeiro lugar, que eu sou o mais miserável de todos que estão aqui. Eu sou o mais miserável, Pai. Eu preciso da Tua ajuda, preciso da Tua força. Preciso, Senhor Deus, porque nós somos, ó Pai, assim. Cada vez que nós caminhamos contigo, nós vemos que somos frágeis e que dependemos do Senhor cada dia que passa. E não queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer a sua. Mas somos, ó Pai, como disse o apóstolo Paulo, o bem que quero fazer, muitas vezes não faço, por causa do pecado que habita no meu corpo. Portanto, Senhor Deus, livra-nos da tentação, livra-nos dos prazeres que nos leva, Pai, como foi dito, né? Prazer que nos leva para decisões erradas, ó Pai, como a própria Sarai, Senhor Deus, que quando falou aquilo para Abraão, não sabia o que estava fazendo, e depois ela foi pedir para aquela pessoa sair, mandar ele embora. A própria Sara, Senhor Deus, ela fez, mandou que relacionasse, mas não sabia o que estava pedindo. Ela não imaginava a seriedade da palavra de Deus, de sair o filho da promessa, somente um filho, o único filho. Como foi Jesus Cristo, o único, o primogênito que morreu na cruz, para morrer no nosso lugar, Senhor. Ela não tinha noção, Pai. Ela achava que estava demorando muito, Pai. Muitas vezes nós achamos que está demorando, e nós queremos dar o resto para Deus, e não queremos dar o melhor para o Senhor, Pai. Eu me incluo, Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti, coloco a igreja diante do Senhor. Não somente esses que estão aqui, mas toda a congregação, Senhor Deus. Para entender como é sério servir ao Senhor. Ter um caráter ilibado, Pai. Um caráter do Senhor. E não fingir que somos crentes. E não mentir, porque a mentira é do diabo. E não fazer coisas que não agradam o Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nesta missão, Senhor Deus. Porque a Sara, ela causou o maior problema para o mundo, Pai. Quando ela falou, Abraão, tenha filho, porque eu já estou velha. Tenha filho com Agar, escrava. E não sabia que Abraão ali tinha uma promessa. Sabia que Abraão ali, tudo que ele fosse gerado por ele, ia criar uma outra nação. E que tanto fez, Pai, que hoje vivemos em função desta guerra, Senhor Deus, do Oriente Médio, Pai. E todas as nações, ó Pai, envolvidas numa situação como esta, Pai. Portanto, Senhor Deus, livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do mal,
Abençoa a tua igreja e faça, Senhor Deus, que eles, cada um de nós, possamos ver que cada decisão que tomamos dentro desta casa, cada decisão que tomamos, ó Pai, dizendo que foi o Senhor que fez, o Senhor que pediu, nós sabemos que ter muita consciência, Senhor Deus, para não fazer coisas erradas, porque a coisa é séria, é vida ou morte. Por isso, Senhor Deus, abençoa os teus filhos. Coloca, Senhor Deus, na casa deles, na família deles, nos filhos, no aprendizado dos filhos, no aprendizado, Senhor Deus, do trabalho, Pai, no aprendizado de te servir, Senhor Deus. Eu abençoo teus filhos, ó Pai, para que sejam livres de toda e qualquer seta do diabo, Senhor Deus, que tenta nos inflamar, Senhor Deus. O diabo vem para nos inflamar, para tomarmos decisões erradas, porque quando estamos inflamados, ó Pai, nós queremos nos livrar da inflamação, Pai, e queremos, ó Pai, fazer de qualquer jeito, Pai. Pai, o Senhor quer livrar-nos da inflamação, Pai. Por isso que o Senhor colocou o apóstolo Paulo para nos dar uma armadura, Pai. Uma armadura que tenha o couraça da justiça de Deus, que tenha, Senhor Deus, o capacete da salvação, Senhor Deus, que tenha sandálias do Evangelho, para que nós não andarmos como Moisés andou antes, mas umas sandálias, ó Pai, que são o Evangelho, que é a palavra de Deus, para nos conduzir, Pai, numa caminhada correta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos dá o escudo da fé, para embraçar todos os dardos inflamados do maligno e não deixar que eles penetrem em nossa alma, Senhor. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos partir para a escola dominical. Vamos louvar o Senhor, né? Eu agora virei cantor cantando. Vou cantar o Senhor. Qual que você quer que eu cante agora, Nelson? Eu só sei cantar uma. Fala. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Queremos entregar, levantar nossas mãos e saber, Pai, que temos até campanha, que as mãos do Senhor venham nos conduzir, não somente este ano, mas em todo o ano de 2026, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, amados. Chamar o pastor Alexandre.
Graça e paz, amados. Bom dia. Dani, faz o favor, eu esqueci a listinha de presença. Anota para mim os nomes no papel à parte, estão aqui. E aí no domingo que vem eu já preencho. E assim já vai estar a chamada aqui. Graça e paz, bom dia, amados e amadas. Você que está aqui no templo, você que nos assiste em casa, Deus te abençoe. Carlinhos, você está na agulha aí, né? Estudo. Parábolas do reino. A parábola do semeador. Quero só volta lá na introdução, que eu fiz a introdução domingo passado e não iniciei o estudo. Vou falar de novo da introdução, lá no início. Bem, livro das parábolas de Jesus, sabedoria atemporal para os nossos dias. Eu expliquei que atemporal é o quê? Ele está fora do nosso tempo. As parábolas de Jesus serviram, viu, Adriele? Para o tempo dele, para o tempo dos nossos irmãos lá atrás, da igreja primitiva que se formou, e foi atravessando os séculos, serviu para as outras igrejas que foram se formando e nos atinge até nos dias de hoje, amém? Por isso, as parábolas, não só as parábolas, mas toda a revelação de Deus, toda a palavra de Deus, ela é atemporal, ela atravessa os tempos, viu, Antônio? Então, ela não está presa, não serviu só para aquele tempo, não. A palavra de Deus, ela é mais atualizada do que nós pensamos. Ela serve muito, viu, Jane, para nós, muito mais daquilo que nós pensamos. Pode continuar. No mundo de respostas rápidas, eu falei sobre isso, e soluções instantâneas, às vezes não é assim na igreja, isso trazendo aqui para o âmbito da igreja. Tem gente que ela quer um milagre instantâneo. Senhor, faz o milagre. E dependendo da pessoa, se não fizer o milagre, ela sai, mete o pé da igreja. Ela sai da igreja, porque ela quer resposta rápida, ela não espera o tempo de Deus. O pastor falou aqui do tempo de Deus, né? Deus já tinha feito a promessa lá para Sara, para espera aí que eu vou dar um filho aí para vocês aí. E a gente, e o mundo que a gente vive, quer respostas rápidas, quer milagres imediatos. E se Deus não fizer, a pessoa sai fora. Por outro lado, porque a gente tem que ver os dois lados, né? Tem igreja que oferece os milagres instantâneos também. Tem denominações que chegam, não, vem aqui, assim, eu já vi algumas chavões, né? Venha para cá e você terá, assim, respostas de Deus para você. Vem aqui porque nessa terça-feira aqui é a terça-feira dos milagres. Você vai sair daqui com o teu milagre. Claro que às vezes a gente fala isso numa pregação profeticamente, crendo que Deus vai fazer. Mas a gente não vive de chavões, não é verdade? A gente não vive de frases, né? Não adianta eu aqui, vamos fazer aqui tem uma brincadeira que faz, né? A chave da sorte, né? Aí tira um versículo, aí fala assim, nesse dia, aí tem um versículo da Bíblia, é quase um horóscopo, né? Tem gente que não sai de casa sem ver o horóscopo dela, né? Tem gente que às vezes, sei lá, na cabeça dela, vou abrir aqui a Bíblia, o versículo que cair, Deus vai falar, tem que ter cuidado, porque às vezes pode cair num versículo que não vai te agradar. Então, se por um lado, existem pessoas que buscam os milagres instantâneos, o milagre miojo, estou usando aqui um termo aqui, milagre miojo, que tu joga ali, nasceu um milagre, né? Tem também algumas denominações, erradamente, que contribuem para isso, né? E aí você vê muitas pessoas também que elas pulam de igreja em igreja, elas não criam raízes. Nós temos que criar raízes, não é verdade? Então tem gente que, não, estou agora lá na igreja tal. Aí tu não vê aquela pessoa há algum tempo, não, e agora eu estou lá na fulana de tal agora, que lá tem um homem raio-x lá, então revela lá, eu vou. Aí
Aí, Jane, tu demora mais um pouco lá, eu vou te dar a oportunidade. Antônio, pega o microfone lá para mim, por favor. E a aula aqui é bom, a aula tem que ser participativa. E aí a Jane encontra lá em Caraí, tá passeando lá em Caraí, lá na praia lá, tomou água de coco, aí encontrou comeu camarão, tomou água de coco, aí encontrou com aquele irmão lá, e falou, não, agora eu já estou na outra igreja lá, pode dar o microfone para ela. Já estou na outra igreja lá, e aí agora, não, lá é bom, porque lá, o negócio lá é diferente lá. Isso é uma brincadeira que meu pai falava que macaco que pula de galho em galho, o pastor Luiz e a irmã Ana conheceu ele, era muito que pula de galho em galho que é chumbo. Macaco que pula Pois de é, galho em galho. enfim. Então, a gente vive num mundo, né? Assim, de respostas e soluções instantâneas, e as parábolas de Jesus surgem como convites à pausa, isso é, à reflexão. A gente não pode pegar a palavra, que ele está dando a parábola, né? Mas a palavra de Deus como tudo, e ler rápido aqui, não, a gente tem que sentar, tem que ler, tem que refletir. Você tem feito isso na sua casa? Ou você também lê instantaneamente? Não, Senhor meu Deus e meu Pai, tal, e lê a palavra, e pum, né? Então, nós temos que pegar a palavra, se for necessário, durar dias e dias ali naquela mensagem, por que não? Qual o problema? Porque a palavra de Deus, ela se renova, ela é atemporal, né? Você já teve essa experiência? Você chegou na igreja e falou assim, o pastor vai pregar, eu já ouvi essa palavra ali, mas aí, tu já ouviu aquela palavra, mas quando prega, foi diferente. Já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência, já ouvi essa mensagem, ou pelo menos, não essa mensagem, mas o mesmo texto, mas a mensagem é diferente. A palavra, ela é atemporal. Essas narrativas aparentemente simples, porque Jesus era um homem simples. O que ele pegava nas suas palavras? Pegava o dia a dia das pessoas. Ele era o que? Um homem que plantava, um homem que criava gado. Então ele pegava, ele fazia essas comparações, essas analogias. Para quê? Para que aquele povo, naquele momento, tinha o quê? Noção daquilo que ele está falando, né? Não adiantaria Jesus falar com palavras muito bonitas e com coisas muito rebuscadas, e o povo vai entender isso? Não ia entender nada. E mesmo assim, para algumas pessoas ter ainda a visão nas trevas, né? Mas qual é a explicação da parábola? E Jesus dava depois a explicação daquela parábola ali. Aparentemente simples, nascidas nas poeirentas estradas da Palestina, foi o nome dado pelo Império Romano, né? Aquela parte onde já foi Israel, hoje é Cisjordânia, né? Tem lá Israel, mas não é como Israel da Bíblia, né? Hoje a geopolítica ali, se a gente for ver, está muito mais dividida. E aí o que acontece? Acontece que o nome dado pelos romanos, há mais de 2000 anos, conserva ainda uma atualidade surpreendente. Fala diretamente aos dilemas do século 21, que é o século da nossa era corrente. Amém? Pode passar. Esses ensinos sobre as parábolas de Jesus não é apenas uma coletânea de histórias antigas, mas um guia prático para aplicar sabedoria eterna aos desafios contemporâneos. Contemporâneo quer dizer o quê? Do nosso tempo, do nosso dia a dia. Aí continua. Cada parábola será explorada em 3 dimensões: seu significado original no contexto do ministério de Jesus, sua mensagem espiritual central e principalmente a sua aplicação prática em nosso cotidiano. Então, nós vamos estudar aqui a um chamamento da aplicação na nossa vida, fora daqui das 4 paredes, fora da escola dominical. Então, nós somos chamados na nossa vida, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, viver o que está na palavra, viver o que está escrito nas escrituras sagradas.
Nosso cotidiano, nos relacionamentos, no trabalho, na vida familiar, em nossa jornada pessoal. Pode continuar. Que esta jornada, através das parábolas, nos transforme em ouvintes mais atentos e praticantes mais consistentes dessas verdades que continuam a ressoar através dos séculos. Parábolas do reino, a parábola do semeador. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Amém? Aleluia. É o primeiro livro dos Evangelhos. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Vou pedir para a Adriele ler os 3 primeiros versículos. Amém? Aleluia. Do 1 ao 3. Versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Antônio, do 4 ao 7. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Vai prestando atenção nisso. 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Dá lá para Jane. Jane vê do 7 ao 9. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ok. É do 1 ao... Está lá, Carlinhos, do 1 ao 23. Dá para Dani. Dani, lê lá, do 10 ao 13. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Opa, dá uma parada aí. Entenderam alguma diferença aí? Nem todas as pessoas foram dadas o quê? Existem pessoas que Deus levanta com vários dons, não é verdade? Com mistérios. Deus traz a revelação da mensagem, da palavra, e essa pessoa tem a responsabilidade, olha que grande que é a responsabilidade, de passar essa mensagem que, ó, toda mastigadinha, para que quem entenda? Para quem é concedido. Para que a igreja entenda. Então Jesus está explicando para ele, ó, é necessário que eu faça desse jeito com eles, e explique dessa forma, porque nem todos foram dados o quê? Os mistérios, esse chamamento, né? Nem todos foram dados. Então Jesus tinha todo um cuidado, né? Todo um cuidado, para quê? Para a hora de falar. Por quê? Porque cada terra, ele está falando da terra ali, da semente tem uma coisa. Então assim, de repente, estou dando um exemplo aqui. No ambiente de trabalho, lá no teu ambiente de trabalho, ô Dani, vão ter, você trabalha com escola, né? Vão ter pessoas que têm uma didática e um olhar diferente para uma determinada explicação.
Mas de repente na rua, quando eu vou fazer um evangelismo, não adianta eu falar toda uma explicação, com toda a intrepidez e inteligência que Deus te deu, ok? Talvez vai ter que ser algo para determinadas pessoas mais simples. Então, nós como igreja, porque todos nós fomos chamados a pregar o evangelho, a lançar essa semente, ao quê? A entender a esfera, a terra, o coração que eu vou falar aquela mensagem, ok? Então Jesus sabia que para aqueles discípulos, a vocês foi dado os mistérios, então foi dado um entendimento diferente. Mas para determinadas pessoas eu tenho que fazer analogia, a gente vai ter que entender, né? Imagina se a Jane, que é médica, ela vai em determinado lugar e ela usa todo o seu conhecimento técnico da medicina para explicar, talvez para uma pessoa, e ela não vai entender nada. Zero. E ela vai ter que utilizar uma linguagem mais simples para que haja o quê? O entendimento. Porque senão elas não vão entender. Olha só a estratégia de Jesus. Então, com isso, nós estamos aprendendo o quê? Estratégias para entender qual é as esferas que nós vamos passar, que nós vamos estar para quê? Para lançar a semente. Ok? Continua. Até o... Pois aos que têm dado, mais será dado, e terá em abundância. Mas os que não têm, até o que têm, lhe será tirado. Continua. Por isso falo com vocês, por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. E nem entendem. E nem entendem. Por quê? Porque se ele fosse explicar não dessa forma, eles iam ouvir e não iam entender. Iam ver e não iam ver. Está entendendo a situação? Então Jesus está explicando para ele, ó, pode dar para Araci, depois vem a irmã. Isso, vamos na sequência. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque iam ouvir e não entender. Iam ver e não, é a mesma coisa que não visse. Ok? Amém? Vai do 13 ao 16. Do 14 ao 17, perdão. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês, ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, de modo nenhum perceberão. Para aí. Peraí. Isso me recordou, não está aqui, mas me recordou, sabe de quem? E nós já tivemos a oportunidade de falar muito aqui, do doutor da lei chamado, quem lembra? De um doutor da lei, Nicodemos. Instruidíssimo na lei, mas ele ouvindo, ele não entendeu. Olha só, interessante isso, né? Cara instruidíssimo. E Jesus tem que nascer de novo. Pô, mas vou voltar. Não, ele não estava falando disso, estava, né? Estava fazendo analogia ali. Tem que nascer de novo. Continuar assim. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvirão com ouvidos tampados e fecharam os olhos, para não acontecer o que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entende com o coração, e se converte e seja por mim curado. Então eles tinham que entender então com o coração, para serem o quê? Curados. Porque não ia adiantar, eles não iam entender, não ia ter. Então Jesus está tentando atingir o coração deles. Quando fala coração, não é a musculatura não, tá? É a alma. É a consciência, né? Quando Jesus fala lá do filho pródigo,
Ele diz assim, ó, caiu em si, na sua consciência, né? É até o 17? É o 16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque vê. Bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Olha só que maravilha. Irmã, do 16 ao 19. Do 17 ao 20, perdão. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Opa, vamos dar uma parada. Então, olha só. Volta ali, Carlinhos. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Aquela pessoa que está ali naquele início, está ali na mente. A mente é um campo de batalha, né? Está ali, é uma briga ali. Tentação, a preguiça, é um monte de coisa. Aí o inimigo vem e arrebata o que foi semeado. Vai lá para o 20. Pode ler? Pode ler. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Com alegria. Tá lá. Leu 17, 18, 19, né? Irmã Cleide. Agora é o 21. 21. Do 21 ao 23. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Ó, então é aquela pessoa que recebe a palavra, ela se encheu de alegria, mas não tem o quê? Não tem duração, não criou raiz. Então, assim, é aquela pessoa que vê até aqui à frente, a palavra tocou nela. Já viu gente assim? Tocou nela, ela ficou alegre, sumiu. Sumiu, não voltou mais. Veio 2, 3 domingos e não. É essa pessoa que ela se entusiasmou ali, teve aquela alegria, mas o negócio foi o quê? Momentâneo. Olha só. Vocês estão conhecendo pessoas que estão se achando e vendo, até aqui na igreja, você pode não conhecer, mas você vê, pô, o cara aceitou Jesus e tal, né? E sumiu, não voltou mais. Aí vai lá. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Para aí. Então, ó, todos estão ouvindo a palavra. Só que cada um está numa esfera. Cada um está recebendo de uma forma. Então, esse aqui, ó, recebeu a palavra, né? Porém, tá com a preocupação paralisa ele. Você, não vou na igreja não, porque, pô, estou endividado. Aí ele não vem na igreja. Por quê? Porque só pensa nas contas. Não vou na igreja não, por quê? Porque eu estou com um problema aqui na família. Então, que era justamente ao contrário. Mas o que a parábola está dizendo para a gente é que tem pessoas assim. Tem pessoas que vêm aqui na nossa igreja, de modo geral, em outras igrejas, e ela passa por essas coisas aí, e aí tem todos esses impedimentos. Olha só. Por quê? Pô, fulano não vê. Por quê? Tá, porca. Os pastores sabem. Você não vê por quê? Pastor, estou numa luta. Então, meu irmão, vem para a igreja, mas ele não vê que ele está na luta. Não, aqui a gente vai te ajudar a vencer essa luta. Dá o microfone para a irmã Ana, que ela vai dar um exemplo aí. A Cleide vai concluir. Aguenta aí, Cleide. Essa palavra nos lembra bem o fato de ser importante fazer as células. Por quê? Lá nas células há um acompanhamento mais de perto. Sim. Então, aqueles irmãos que estão ali vão ficar
mandar sempre uma palavra, uma mensagem, né? Tá explicando o que a palavra quer dizer. Sim. Então, por isso que é muito importante ter, né, as células. Amém. Ajudam no crescimento e não no afastamento daqueles que não entendem, Isso. né, no início. E por diversas situações, ele não vem, por quê? Porque as preocupações estão falando mais alto. Isso às vezes quer pegar a gente também, tá? A gente, não vou na igreja não, estou numa batalha aí, vou na igreja. Não, vem na igreja. É aí que você tem que vir. Porque às vezes aperta tanto e a pessoa não tem esse entendimento. Isso vai tomando lugares. Isso vai tomando frentes. Está entendendo? Mas Jesus está explicando aqui. É o que acontece. Não é a realidade do nosso tempo? É a realidade do nosso tempo. Às vezes você liga para o irmão, tem aquele que enche de alegria, sumiu. Tem aquele irmão que ele não vem porque ele está com um problema. Ele está com não, é onde ele tem que vir. Mas isso acontece. E a gente vai ter que saber, na igreja, vai ter que aprender a lidar com essas adversidades e uma comunidade plural, no sentido de cada um, né? Tem uma esfera, tem um pensamento, tem uma terra, né? Que a gente vai ter que saber qual é a forma, isso é toda a igreja, como a gente vai trabalhar junto nisso aí. Continua, irmã. E as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Olha só. Então está falando aqui de alma, de coração, de gente. É esse que vai frutificar. É esse que vai semear mais, né? Esse que frutificou, esse que a terra está assim, vai frutificar ainda mais. Volta lá para o estudo, Carlinhos. Pode continuar. Contexto histórico e cultural. Já falei uma parte aqui. Pode ir. Jesus contou esta parábola às margens do mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia não é mar, não. É um grande lago. Mas ele é tão grande que ele chama de mar, tá? Às margens do mar da Galileia. Para uma multidão tão numerosa, era muita gente, ó, tão numerosa, que precisou entrar num barco para ensinar. A agricultura era familiar àquela sociedade, ó. E predominantemente o que? Rural, onde todos entendiam os desafios de semear e diferentes tipos de terreno. O objetivo original, então, vou acrescentar aqui, era comunidades pesqueiras, né? Comunidades pesqueiras, comunidades de agricultores, comunidades de pecuarista, quem cuida do gado, é isso? Então tinha lá suas cabras, suas ovelhas, né? Então tinha lá esse cuidado. Então Jesus, olha o cuidado de Jesus, né? Objetivo original: explicar por que as pessoas respondem de maneiras diferentes. Então a gente não pode querer que toda pessoa responda igual. A gente cai nesse erro. Pô, fulano não, porque cada terra é uma terra. Cada um vai responder diferente. E às vezes a gente pergunta, mas fulano foi. Fulano foi porque as pessoas são diferentes. A gente não sabe o que está dentro da pessoa, não é verdade? Deus sabe e Ele pode nos conduzir. Ele pode nos trazer a revelação e sabedoria para quê? Para a gente semear naquela terra ali. Para aquela terra virar uma terra frutífera. Isso serve para a igreja. Isso serve para a nossa casa. Isso serve para o nosso ambiente de trabalho. Imagina se você lá no trabalho, você assume uma liderança, cada um tem um pensamento, não tem um pensamento?
Cada um tem um jeito. Então você vai ter que descobrir como você pode, dentro lá do teu trabalho ou da sua família, a forma como você vai conseguir com aquela pessoa vencer o quê? Eficaz. Então aqui está nos ensinando assim, qual é a forma que eu vou. Por quê? Porque tem gente que é um excelente encarregado, não é verdade? O cara arrebenta. É o melhor encarregado que você tem, mas se ele virar gerente não vai ser bom não. Está entendendo a diferença? Mas vai ser, então, dentro dele ser um encarregado, lá na escola, né? Tem o seu Alfredo lá. Se tu colocar o seu Alfredo na portaria, ele arrebenta. Não vai passar ninguém sem ele identificar. Mas se tu colocar ele para tomar conta do pessoal da limpeza, vai ser um desastre. Porque ele não vai saber lidar com as pessoas dali. Por quê? Porque ele não vai ter essa percepção. Mas o outro tem. O seu Alfredo não tem, mas a Maria José vai ter. É a Maria José. Respondem de maneiras diferentes à mensagem do reino e enfatizar a responsabilidade do ouvinte em preparar o seu coração para receber essa palavra. Amém? Então, isso é interessante porque a gente se vê na nossa vida em várias situações. De que maneira eu atinjo meu esposo, a minha esposa, os meus filhos? Espera aí. Os filhos são iguais? Araci, suas filhas são iguais? A Daniela, qual é o nome da outra filha? Gabriela. Elas são iguais? Tu sabe trabalhar do teu jeito de mãe com a Daniela. Com a Gabriela. A Gabriela já é mais difícil. Não, estou dizendo que ela é não, tá? Já é. Pô, a Gabriela tem que... Aqui, minha filha, aqui, ó. Toma aqui, olha o bolo que a mamãe fez para você. Pronto, já era, já foi. Perdeu. Gabriela perdeu ali já ganhou. Comeu o bolo da Araci, né? Que ela gosta lá, um bolo de abacaxi, né? Aí foi, pronto, já perdeu. Gabriela perdeu. Uma forma, estratégia, né, Cleide? Cleide tem um neto bonitão aí. Cleide sabe como é que ela. Qual é o nome dele? Sabe como é que o Enzo gosta lá do ovo frito lá. Se a gema é mole ou se a gema é dura. Tá lá. Ela sabe. Cleide sabe. Pegou a experiência, sabe? Continua. Está entendendo? Tem as formas. Tem as estratégias, Antônio. Mensagem central. A efetividade da mensagem espiritual, então assim, envolve o espiritual também. Então nesse negócio todo tem que estar o quê? Tem que estar em oração, tem que estar em espírito, tem que estar ali ligado. Por quê? Porque quando lançar a semente, o Espírito Santo ele vai ali trabalhar. E algumas terras de um modo, outras terras do outro. E a gente vai ter que entender como é que esse negócio... Senhor, me dá aí esse discernimento aí. E Deus vai dando a percepção das coisas. Depende tanto da qualidade do solo, do coração do ouvinte. Então, tem um coração do ouvinte, não tem? Quanto da qualidade da semente, que é a mensagem. Então tem duas situações. A mensagem pregada e o coração de quem está recebendo. O crescimento requer condições adequadas e de perseverança. Tem planta que se tu colocar ela na sombra, ela não vai vingar. Eu trabalho no condomínio, tem um raio de uma grama chamada grama amendoim, que se tiver sombra, ela não brota ali, porque ela vai criando um monte de buraco. Aí, mas lá está brotando, então o cara está falando, não está, porque o solo, a condição dela ali não tá na sombra, tá no sol. Aí tem as plantas, eu não entendo muito de planta não. Eu deveria. Meu pai foi dono de chácara, mas eu não me interessei por isso não. Então, assim, tem as suculentas, né? Dani gosta das suculentas. Tem planta suculenta em casa, Jane? Não tem planta, é artificial.
Não, não tem. Cheio de plantas, suculenta. Eu gosto do cróton. Eu acho o cróton... Amo o sol, né? Maravilhoso. Acho essa planta uma das mais bonitas. É o cróton e o bougainville. Só que o bougainville tem uns espinhos, né? É lindo, mas tem espinho. Tem alma que é assim também. A pessoa é maravilhosa, mas ela tem os seus espinhos, né? As rosas têm os seus espinhos, não é verdade? Aplicação contemporânea na vida pessoal. Autodiagnóstico, a gente tem que se avaliar. É interessante, a gente está chegando no final do ano, não está? Então é correto que todos nós, na nossa vida pessoal, ministerial, no trabalho, às vezes não é assim no trabalho, vamos sentar, vamos ver tudo que deu certo, tudo que deu... A gente tem que sentar na nossa... Peraí, o que eu fiz? O que eu fiz? É um autodiagnóstico. O apóstolo Paulo diz isso aos Coríntios: examina-te o homem a si mesmo. Um autoexame, um autodiagnóstico. Peraí. O médico, ele dá o diagnóstico quando examina. A Jane vai lá, ó, na observação, através do exame de sangue, na ausculta, né? A escutar lá e tal, ó, vai dar vai clinicar lá, vai dar um diagnóstico. Porém, nós mesmos, nós temos que nos autoavaliar. Um autodiagnóstico, uma autoavaliação. E aí a gente, espiritual de refletir. Que tipo de solo tenho sido? Que solo eu tenho sido? Eu, pastor Alexandre. Que solo nós temos sido? Cada um é uma avaliação para vocês. Pode anotar aí. Que solo você tem sido? Você só tem se empolgado? É aquela alegria momentânea que te contagia, aí passou um tempo você já está desanimado novamente. Que solo tem sido o teu coração, né? Solo à beira do caminho representa a distração contemporânea. Checamos telefones, que até mais, 150 vezes é pouco. Checamos telefones 150 vezes ao dia, dificultando a profundidade do solo. O telefone aqui é um exemplo das preocupações. Ok? Dos desgastes e das nossas ações. Eu não trouxe meu celular para a igreja hoje, não trouxe, deixei em casa. Por quê? Para eu poder me concentrar naquilo que eu tinha que fazer. Por quê? Porque começaram já desde ontem a ficar me ligando toda hora. E eu vou lá 150 vezes. Será que o que está acontecendo aqui? Afinal, eu tenho que me desligar. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu fiz um autodiagnóstico. Vou deixar o celular em casa. Porque senão eu vou ficar aqui, Deixa para quando eu chegar em casa, e eu não posso deixar essa agonia, porque às vezes dominar o meu coração. Está descansando? Descansa. 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 Porque senão vai ficar lá, Jane, o paciente e tal. Por isso que muitos médicos hoje não querem ser pediatras. Estão em defasagem. Porque ele não descansa. Não tem hora para criança, né? Não tem hora. Isso é muito desgastante, né? É difícil. Está em falta, pediatra. Está difícil achar. Por quê? Porque é 150 vezes mais, né? É um exemplo, 150 vezes é um exemplo. É mais. Ou às vezes é a gente com a outra pessoa e está tudo bem aí? Araci, Deus vai cuidar da Gabriela. Estou dando aqui um exemplo. Não vai adiantar o pai e a mãe toda hora. Ei, meu filho, não sei o que lá. E não sei o que lá, blá, blá, blá. Não vai adiantar, não. Já vou encerrar. Representa a distração contemporânea. Checamos telefones 150 vezes ao dia, dificultando a profundidade. Eu vou parar por aqui, que já é 11 horas, e para despertar em vocês um pouco mais de vontade no sol. Amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos
pela escola dominical nesse dia. Senhor, continua conosco no decorrer deste domingo, no culto da noite, na palavra pregada, nas canções e louvores e adoração aqui, Senhor. A Deus entregamos a Ti todas essas coisas, no nome de Jesus. Amém. Amém.